Olá, focadinhos e focadões. Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática. Estamos aqui para corrigir a prova da Unirio que aconteceu em 2012. Mas antes da gente prosseguir, segue lá no meu Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Bora lá para nossa aula? Questão de número 21. O certificado digital emitido por uma autoridade certificadora, AC, visa proteger uma identidade virtual que permite a identificação segura e inequívoca do ator de uma mensagem ou transição feita em meios eletrônicos. Dentre as informações presentes no certificado digital emitido por uma AC para o indivíduo, existe: letra A, chave privada da AC; letra B, chave pública da AC; letra C, chave privada do indivíduo; letra D, chave pública do indivíduo; letra E, assinatura digital do indivíduo. Olha, quando a gente fala de certificado digital e falamos de chave, nunca vai ter a chave privada. Nunca vai ter a chave privada. Nunca. Por quê? A chave privada, ela fica na cabeça da pessoa, ou seja, somente quem é dono vai saber a chave. Pode ter a chave pública. Sim, pode ter. A assinatura digital não tem do indivíduo. Quem faz a assinatura digital, na verdade, é a autoridade certificadora. A chave pública que a gente encontra no certificado digital é a chave pública do indivíduo e não da autoridade certificadora. A autoridade certificadora, você encontra a chave pública dela no certificado digital da autoridade certificadora. Então, gabarito da questão 21, letra D. Questão 22. Uma das opções para manipular arquivos no Windows 8 é usar o mouse para arrastar e copiar ou mover pastas. Quando o mouse está em sua configuração normal, clique com o botão esquerdo para copiar um arquivo entre duas pastas no mesmo disco, sem apagá-la na pasta original, é possível. Letra A. Arrastar o botão direito do mouse, soltá-lo na página de destino e escolher a opção copiar aqui. Quando você arrasta com o botão direito do mouse, também chamado de botão inversor, ao soltar, vai mostrar um menu de opções, onde a gente vai ter a opção copiar aqui, mover para cá, criar atalho aqui. Então, pode marcar aí que este é o gabarito. Letra B. Arrastar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. Quando você clica e arrasta com o botão esquerdo do mouse, no mesmo disco, as duas pastas estão no mesmo disco. Ele vai mover e não aparece essa posição aqui de copiar. Letra C. Arrastar o arquivo com o botão esquerdo, pressionando a tecla Shift. Toda vez que você clica e arrasta com o botão esquerdo, usando Shift, ele move. Para copiar, tinha que ser o Ctrl. Letra D. Arrastar com o botão esquerdo, pressionando a tecla Alt. Alt cria atalho. Também não é o que a gente está procurando. E letra E, selecionar o arquivo, pressionar Ctrl X, recortar, clicar na pasta de destino e clicar Ctrl V, colar. O Ctrl X para recortar, depois o Ctrl V para colar, também vai mover. Como a gente queria fazer uma cópia do arquivo, esse também não é o gabarito. Marca aí, questão 22, letra A. Questão 23. A figura abaixo, eu coloquei a figura aqui, tudo bem? Apresenta parte de uma planilha do Excel composta de duas tabelas. A tabela da esquerda, A1, dois pontos, C4, descreve uma compra de alguns produtos. A tabela à direita é 1, dois pontos, F5, descreve o preço unitário dos produtos em estoque pelo seu código. Na tabela à esquerda, a coluna preço total representa o preço unitário do produto comprado, encontrado na outra tabela, multiplicado pela quantidade do produto comprado. Que fórmula pode ser usada na posição C2 para calcular o preço total da compra daquele produto?
Primeira coisa que eu quero dizer, a banca sacaneou vocês. A banca cometeu uma coisa aqui ruim para o aluno. Por quê? Ele utilizou o nome da função em inglês. Em português, o VLOOKUP seria o PROC-V e o HLOOKUP seria o PROC-H. Então, já a primeira coisa que você precisa saber são essas duas informações. Ele está dizendo que a fórmula vai inserir aqui em C2 e ela vai pegar, procurar o preço. Ele vai procurar o preço dentro dessa matriz tabela daqui. Quando a gente usa essa função, a gente tem que observar que ele está procurando na vertical. Então, a gente vai usar o tal do PROC-V e não o PROC-H. Então, já posso riscar, não é HLOOKUP. A próxima coisa que a gente precisa saber é como funciona a função do PROC-V. A primeira coisa que a gente encontra é o valor que ele vai procurar. E aqui está vindo uma matriz, aqui está vindo o valor. Então, o gabarito já seria a letra B, mesmo que eu não soubesse o restante. Depois do valor, a gente vai ter a matriz, onde ele vai procurar esse valor. Nesse caso aqui está a matriz. Logo depois, a coluna resposta. Olha, 1, 2, a coluna resposta é a segunda coluna. Por isso que aqui tem o número 2. E ele só aceita valores exatos. Por isso que aqui está escrito falso. Poderia estar escrito 0 ou a palavra falso em português, para valores exatos. Não faria diferença nesse caso se a gente também tivesse o valor 1 ou verdadeiro. Qual a diferença? O falso só dá valores exatos, que existam, enquanto o número 1, ou verdadeiro, se não tiver o valor exato, ele aceita o menor mais próximo. E eu tenho que multiplicar ainda, por isso que aqui fora a gente tem vezes B2, para multiplicar pela quantidade comprada. Por isso, gabarito dessa questão 23 é a letra B. Questão 24. Uma das características interessantes de uma URL é poder conter o nome de um usuário e uma senha ao acessar um recurso. Qual a URL correta para usar o endereço http://testes.sesgranrio.org.br com o usuário candidato e a senha segredo? A primeira coisa que você precisa saber é que antes desta URL, a gente vai encontrar, logo após o protocolo, o nome de usuário. O nome de usuário é candidato. 2 pontos e sua senha, que nesse caso é segredo. Não é cifrão, não é exclamação, não é e, não é arroba. É 2 pontos, assim que a gente faz. O arroba é para continuar logo após com a domínio que eu vou estar inserindo. Então, arroba testes.sesgranrio.org.br. Esse é o gabarito da nossa questão. Primeiro, o nome de usuário, 2 pontos, sua senha, arroba e o domínio que eu vou estar inserindo esse usuário e senha. Gabarito da 24, letra A. Questão 25. Em um navegador Chrome, permite que seja utilizado o modo incógnito. Outra coisa que a prova colocou e muita gente não sabia o que significava modo incógnito. É a mesma coisa que o modo anônimo. Porém, na versão em inglês, ele chama de incógnito, modo anônimo. Lembrando que o Mozilla Firefox chama de modo privado, privativo, e o Microsoft Edge chama de modo in private. E o que é garantido nesse modo? Eu sempre falo para os meus alunos na aula, modo incógnito, anônimo, privado, in private, privativo, ele não salva, não salva, não salva, não salva, não salva. Não salva histórico de downloads, não salva histórico de sites visitados,
não salva cookies, pequenos arquivos de texto que guardam suas preferências, não salva cache, arquivos temporários da internet, não salva formulários preenchidos, não salva, não salva. A não ser o quê? Se eu adicionar a favoritos, fica salvo. Se eu salvar como, fica salvo. E o arquivo que eu fiz download, o arquivo fica salvo. O histórico, não. Lógico, o empregador poderá ver ainda o que o funcionário está fazendo. Os sites que o usuário visitar vão saber o endereço do IP de quem visitou. Os cookies de usuário não serão salvos, não são salvos. O histórico da navegação não será salva. E toda a comunicação será feita com o protocolo HTTPS? Não. A comunicação pode ser feita com HTTPS, pode ser feita com HTTP, que não usa criptografia. Eu posso baixar arquivos usando o FTP, então também está errado essa resposta. O gabarito da BN5 vai ser a letra D. Quando a gente usa o modo incógnito, privado, privativo e private, não salva, não salva, não salva, não salva, então o histórico de navegação não será salvo. Pessoal, chegamos ao fim desse bloco de aula que a gente corrigiu as questões. Para quem não conhecia, sou o professor.leonardo.vasconcelos lá no Instagram. Um beijo e abraço para vocês, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau!